curso de nutrição está com inscrições abertas para a capacitação de boas práticas de manipuladores de alimentos. O curso ocorre nos dias 15 e 29 de setembro, na Unisc, nos turnos manhã e tarde, com carga horária de 16 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de setembro pelo site www.unisc.br ou na Secretaria de Pós-Graduação e Extensão, Sala 110, na Unisc. Confira agora a dica cultural desta semana. Minha dica cultural desta semana é o livro Café Expresso, de Charles Decker. Ele trata, este livro, sobre como uma pessoa deve abrir o seu próprio negócio, como ele deve ser mantido, citando 4 princípios básicos de gerenciamento de uma empresa, que são o produto em si, o tratamento com as pessoas, a personificação e falando realmente como tratar o produto principal do seu negócio. No dia 19 de julho, comemora-se o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol para homenagear o primeiro time registrado como clube no Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 1900. O futebol chegou ao Brasil através de Charles Miller. Apesar de inicialmente ser um esporte praticado pelas elites, o futebol se popularizou e caiu no gosto das camadas mais pobres da população. E hoje é um dos esportes preferidos do brasileiro. Nós temos no Brasil um crescimento da sua popularidade ou da sua prática que vem por dois grandes pontos. De um lado, nós temos os clubes, que então elitizam o futebol, mas nós temos também o futebol que se dá por meio popular. Outro fator que eu considero de extrema importância para o desenvolvimento e a popularização do futebol é a sua simplicidade. Não é necessário uma grande estrutura para se jogar o futebol. É necessário um pequeno local, um campo, uma bola, com regras simples. Existe também um outro fator que Bourdieu nos coloca como essencial para a popularização de um esporte, que é a facilidade de compreensão das suas regras. Segundo ele, só vai poder se popularizar um esporte se ele é facilmente compreendido. E o futebol é facilmente compreendido, qualquer um discute suas regras, qualquer um discute o desempenho do seu time sem muito problema. Então, a pessoa, por mais leiga que seja, ela sabe o que é um jogo de futebol, ela sabe qual é o objetivo e sabe o que os jogadores estão fazendo. Para alguns, a paixão pelo futebol é hereditária e na hora de torcer vale até apelar para a superstição. Questões da família, né? Às vezes o pai foi jogador de futebol, o pai tinha um sonho de que ser jogador de futebol, aí influencia no filho na hora da escolha de fazer uma atividade física. Coloca no futebol, né? Também por esse motivo, um prazer que o pai tem ou teve, né? No futebol. O meu falecido pai, ele jogou no Internacional de Santa Maria, né? Então daí a gente já gostava de futebol na época, né? Então, desde piá. Influenciado pelo pai e sempre gostei de futebol, como todo menino, né? Sempre quis ser jogador, mas depois, sempre, até hoje aí, sempre torcendo aí, mas nunca se estressando. Assim. O ritual é sentar no mesmo lugar, amarrar o jogador do time adversário com as mãos, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. E normalmente se faz um churrasquinho ou um galetinho que cisca para trás, né? Mas é para dar sorte ao inverso, né? O que eu faço é mais ou menos a gente, né, organiza, sentar no mesmo lugar, de sofá e tal. Tenho uma meia do Grêmio amarrada ali para dar
uma secada também. O mundo do futebol atrai muitos meninos a tentar levar essa atividade a algo mais, a profissão. Porém, o caminho é difícil e nem todos conseguem chegar lá. Foi a razão pela qual eu desisti. Foi a falta de empresário. Quando eu estava no Grêmio, nós tínhamos um mês. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos um mês para se preparar para uma competição em Punta del Este. E nessa preparação eu estava treinando no começo como reserva e depois ia entrando no time titular e depois, quase chegando na data para a viagem, eu era titular. Chegando no dia da lista, que o treinador divulgar a lista, ele me separou. Ele e o preparador físico conversaram comigo e disseram que eu não estava pronto, que era melhor eu ficar ali, me preparar melhor, e eles iam levar um outro jogador lá, que era colombiano e falava espanhol. Não entendi muito bem aquilo, mas aceitei, era a decisão deles. E eu acho que nessa hora, se eu tivesse um empresário, ele poderia falar, sei lá, com algum diretor ou perguntar, né, por que não foi. Não é bem assim, ora um outro jogador só porque fala espanhol. Ou, sei lá, ele estava tão bem, estava titular, não vai. Felipe afirma que o apoio da família é fundamental. Pela minha família, eu não posso reclamar de nada. Meu pai, desde que eu disse para ele que eu queria ser jogador, que eu saía de casa para jogar campeonatos, ele sempre me bancou tudo, minha mãe sempre me ligava perguntando o que eu precisava, como é que eu estava. Tanto que quando eu desisti, quando eu voltei para casa, saí do Grêmio, cheguei em casa, eu disse que eu não ia mais querer, que não era para mim aquilo. Minha mãe chorou, meu pai chorou. Eles não sabiam como reagir, sabe? Eles se esforçaram tanto para me bancar tudo. Quando veio eu desisto, assim. E eu não tenho o que reclamar, eu só agradecer o que eles fizeram para mim, sempre. O programa Unisque Escola promove no dia 9 de agosto a 5ª edição do Dia do Raciocínio. As inscrições vão até o dia 3 de agosto pelo site www.unisque.br/escola. Veja mais informações. Qual o objetivo do Dia do Raciocínio? Boa tarde. O Dia do Raciocínio tem como objetivo proporcionar aos alunos do ensino médio, especificamente 3º ano das escolas da região, um dia de confraternização, de discussão de conhecimentos discutidos em sala de aula, buscando desenvolver habilidades de raciocínio, de discussão, lógica e interpretação de questões das áreas envolvidas, biologia, química, matemática e computação. Que atividades serão realizadas nesse dia? Serão desenvolvidas 2 atividades pela manhã, iniciando com um simulado com questões do Enem e logo após um circuito do conhecimento. À tarde, estaremos desenvolvendo atividades relativas a cada curso participante, onde serão colocadas especificidades oriundas das áreas de biologia, química, matemática e computação. Qual será a premiação? A premiação será colocada para os 3 primeiros grupos que melhor desempenharem suas atividades. Todos receberão um pendrive, sendo que o primeiro colocado receberá inscrição para o vestibular de verão da nossa universidade e os professores coordenadores, o professor representante, receberá a inscrição para um curso de extensão proporcionado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão. No próximo bloco, vejo uma entrevista sobre as diferenças entre gripe e resfriado.